O pensamento econômico, eu diria que faz parte, pode ser organizado em 3 paradigmas. Paradigma é um conceito desenvolvido por Kuhn, a estrutura das revoluções científicas. Esse é um físico cuja tese de doutorado é estudar como se deu a mudança de paradigma do geocentrismo para o heliocentrismo, ou seja, para a astronomia e para a física, que supunha que a Terra era o centro do mundo, para uma outra física, onde o Sol era o centro do mundo. A visão dos conservadores é que a revolução, o pensamento científico se dá através do trabalho de vários pesquisadores presos em laboratórios de avental branco, colhendo dados, e com esses dados vão reformulando gradualmente o seu pensamento. O Kuhn estuda a história da passagem do geocentrismo para o heliocentrismo e tira uma conclusão totalmente diferente. Primeiro, há um debate, há uma luta política entre os 2 paradigmas. Quer dizer, os heliocentristas são ameaçados e ameaçam os geocentristas. Não é uma luta entre monges que procuram a verdade e quando a verdade contraria, a nova verdade encontraria uma verdade anterior, ele pede desculpas e muda de ideia tranquilamente. Não é assim. Portanto, o embate entre cientistas é um embate tão duro e tão cheio de rivalidades como o embate entre os políticos. Então, o geocentrismo, para ser derrubado pelo heliocentrismo, custou episódios conhecidos, como vocês conhecem, e eu vou relatar depois, do julgamento pela Inquisição do Galileu, né, que falava que a Terra se movia em torno do Sol e na Inquisição, no Tribunal da Inquisição, para salvar a própria pele, negou que isso ocorresse. Todos conhecem esse episódio. A mesma coisa acontece em todas as áreas de ciência, de conflito entre paradigmas. Um paradigma, por exemplo, o paradigma do geocentrismo, uma vez estabelecido na comunidade científica, ele começa a gerar pesquisas que tentam comprovar esse paradigma inicial. Então, a Terra é o centro do mundo. Então, há várias pesquisas que caminham comprovando essa visão inicial. E começam a aparecer exceções. Astros cuja órbita não combina com a ideia, com o paradigma de geocentrismo, movimentos de astros que não estavam previstos, presença de astros que essa hipótese geocentrista não permitia que existisse. Então, esse paradigma vai sendo reformulado para que combine, essas exceções vão sendo trabalhadas para que eles combinem com o paradigma inicial, ou seja, com a hipótese que a Terra é o centro do mundo. Ele só será vencido quando aparecer um outro paradigma que trate, que dê conta, que explique essas exceções. Então, os cientistas do geocentrismo estão trabalhando nas exceções. E as exceções incomodam a tese principal, mas não a derrubam. Só a derrubam quando aparece um outro paradigma. Não, é o Sol que é o centro do mundo e não a Terra. Aí todas aquelas exceções foram resolvidas. O astro que nós não prevíamos pode ser previsto de forma melhor agora. A órbita dos planetas, que eu imaginava que eram circulares, e se explicava o movimento dos planetas com teorias de esferas muito complicadas, passam a ser resolvidas agora pela hipótese de que as órbitas são elípticas do Kepler. Há, então, uma substituição de paradigma. Sobre isso, um intervalo interessante. Por acaso eu assisti um curso sobre
o evento do Galileu, e é muito interessante o que aconteceu. A igreja já estava incorporando a ideia de que a Terra não era o centro do mundo. E a igreja ilustrada não se incomodava de forma significativa com uma interpretação não literal da Bíblia, mesmo naquela época. Porque a interpretação... Aliás, na Bíblia não está escrito que a Terra é o centro do mundo, mas se Deus criou o homem e colocou-o aqui, porque aqui deve ser o centro. O centro é o melhor lugar, que é uma visão humana e não divina, né? Que o centro e o que está no alto são os lugares importantes. Né? O Galileu era amigo do Papa, e muito amigo. E o Papa era também um cientista. E ambos conviviam e trocavam diálogos e conversas sobre ciência, sobre como é que a Terra move em torno do Sol, como é que é a trajetória dos planetas. Eram dois cientistas, o Galileu, não religioso, e o Papa. Só que o Papa propôs uma teoria sobre as marés e expôs ao Galileu, que achou ridícula a teoria. Não é, para nós, eu esqueci o detalhe, que as marés seriam decorrentes da rotação da Terra, e vocês sabem que as marés são decorrentes da atração da Lua e do Sol sobre o mar, né? Ele propôs essa teoria e o Galileu, como todo bom cientista, escreveu um livreto gozando o Papa, sem limites, e gozando a teoria que ele fez, um livretinho. E depois também publicou um livro, ou antes, dizendo que a Terra que era o centro do mundo, ou que se movia em volta do Sol. O Papa, como todo cientista, que também é vaidoso, ficou irritadíssimo com o livro do Galileu e o chamou para o Tribunal da Inquisição para ele retirar o que ele tinha dito. Mas o tema da disputa não era o heliocentrismo, era uma vingança contra o livro que gozava o Papa. E o Papa, que era amigo do Galileu, se preocupou em colocar nesse tribunal o seu cunhado. Não sei como é que o Papa tem cunhado, mas ele tinha um cunhado, um primo, que tomou conta para que o Galileu não fosse levado à fogueira. O Galileu foi condenado a ficar preso na própria casa. Então, ele maneirou a vingança. Mas o episódio não é da Igreja Católica se colocando, como nós vemos no teatro e nas versões comuns da história, talvez que sejam as verdadeiras, essa é uma versão alternativa. É que o julgamento do Galileu foi motivado por uma rixa científica e uma falta de respeito ou uma gozação do Galileu com a teoria do Papa, que aproveitou o heliocentrismo para pôr o Galileu no banco dos réus. Bom, depois desse intervalo sobre a história dos paradigmas do Kuhn, esse é um livro que marcou várias gerações e ainda marca, tanto em filosofia quanto em ciência, fácil de ler, dá para comprar pela Amazon, deve existir a tradução em português. Quem gostar de ler, espero que todos vocês gostem, vale a pena ler. Nós convivemos em 3 paradigmas, como eu chamei aqui. Primeiro, Adam Smith. Vamos colocar os clássicos, né? Mill e Ricardo, que são advogados de várias formas do funcionamento correto do mercado, né? O argumento mais forte é o da mão invisível, cada um entregue a sua própria cobiça ou ambição, procurando o máximo lucro e a máxima utilidade, acaba gerando o maior bem-estar para a sociedade. Um resultado paradoxal, uma justificativa para o funcionamento do mercado que está aparecendo aos olhos do Adam Smith, 1746, nesse período que ele está escrevendo. O Marx é o outro paradigma, dizendo, olha, o sujeito não é o indivíduo autônomo, competitivo,
que sabe o que quer e, se deixado livre, obterá o melhor para a sociedade e para si mesmo, como esses aqui proviam. No Marx, a grande revolução é que o sujeito é o capital. Ou seja, vivemos num sistema cujas decisões, ações, propósitos e valores são dados pelo capital, ou seja, pelo desejo de acumular cada vez mais, crescer. Né? Queremos crescer cada vez mais. Tudo o que faz sentido nesse mundo, que o Marx está criticando, é crescer e acumular mais capital. Nós não podemos ver isso, segundo Marx, somos sujeitos pré-históricos, que somos a nossa vida, nossa visão, as nossas curvas de diferença são determinadas por esse sistema. Somos pré-históricos porque dentro desse sistema nós falamos uma língua que não é a língua da nova sociedade que surgirá, onde o capital deixará de ser o sujeito, onde não haverá propriedade individual, haverá, portanto, novos homens que falarão uma nova língua, por isso que nós somos pré-históricos, e será uma sociedade solidária. Né? O ponto de vista, ou a visão dos trabalhadores é a visão universal, porque eles são a maioria da população e são os que trabalham diretamente. Esse será a origem da nova língua, do novo sistema, da nova sociedade. E aqui um terceiro paradigma, que é o Keynes, que não é contra o sistema capitalista, mas vivendo os anos iniciais do século XX, tenta salvar o capitalismo de si mesmo. O capitalismo é um sistema que funciona, cujo funcionamento, cujas características não são dadas pela soma dos nossos comportamentos individuais. Todos nós juntos acabamos produzindo um sistema que é diferente, o resultado é diferente da soma das nossas ações individuais. É parecido com Adam Smith nesse sentido. Também ele fala, cada um procura o máximo lucro, mas como vocês sabem na teoria micro, acabam tendo todos lucros igual a zero e transferindo todos os ganhos de produtividade para o consumidor. Não é? Aqui também existe um sistema, e aqui um sistema muito mais amplo, né? A própria cultura que é fixada pelo capitalismo, e aqui é um sistema que precisa de intervenção, tanto monetária quanto fiscal. Simplificadamente, nós podemos dizer que o paradigma keynesiano é o paradigma que orienta a social-democracia. O paradigma marxista é o que orienta as propostas de revolução do proletariado comunista. E o paradigma Adam Smith, Mill e Ricardo é o paradigma que orienta as propostas libertárias de o Estado não fazer nada, não atrapalhar a nossa vida, se limitar apenas àqueles bens públicos que só o Estado pode fornecer. Segurança, justiça, só. Saúde já não é. Vejam a discussão do Medicare nos Estados Unidos. Saúde não é dever do Estado. Transporte, na Constituição brasileira, transporte é um dever do Estado. Para os libertários, de jeito nenhum. O transporte é um problema individual. Até a sua saúde é um problema individual. Se não interferir, melhor ainda. Para o nosso campo de estudo, as consequências são muito importantes. Os descendentes do Adam Smith, Mill e Ricardo propõem que não faz sentido estudar macroeconomia. Até colegas me dizem aqui na faculdade que querem acabar com o curso de macroeconomia, porque a macroeconomia é a soma dos comportamentos individuais. Então, é o livro-texto contemporâneo, que começa com o indivíduo maximizando utilidade, com risco, por um longo período de tempo, e depois é agregado e dá o modelo macroeconômico.
O Keynes não, ele começa de um sistema global, né? A curva de uma função poupança, uma função investimento e assim por diante. Aqui, por incrível que pareça, não existe moeda. Quer dizer, nesta teoria, não existe moeda. Nesta daqui, a moeda é igual ao ouro. É a moeda mercadoria. Mas a economia capitalista é uma economia onde tudo é uma mercadoria. Só existe mercadoria se existir moeda. Sem moeda não haverá mercadoria. E aqui no Keynes a moeda é uma moeda fiat, quer dizer, é uma moeda fiduciária. Ou pelo menos ele propõe que ela seja uma moeda fiduciária. O problema da convivência desses três paradigmas o problema não, a característica é que o diálogo interparadigmas é um diálogo restrito. A teoria keynesiana é incorporada pelos clássicos, vira a teoria neoclássica, depois é reformulada pelos novos clássicos e vira a teoria nova clássica. Novos clássicos, novo classicismo. Existe esse diálogo, mas ele não é um diálogo corrente, ele é um diálogo intermitente e não contínuo. Muitos economistas clássicos ou conservadores estudaram a teoria econômica do Marx para ver se ela era consistente, não era consistente, se ela tinha existência lógica correta ou não, mas são estudos que morreram. Se vocês forem a um congresso de economia da ANPEC, por exemplo, deve existir lá palestras de microeconomistas, palestras de marxistas e palestras de keynesianos ou neoclássicos e assim por diante. São corteses uns com os outros, mas não há e essa é a natureza do paradigma, não há uma tentativa de destruí-los para chegar a um paradigma único, chegar a uma teoria unificadora como existe na física. Né? A teoria unificadora é sempre a própria teoria do cientista que a defende, o resto é deixar de lado. E é assim, é da natureza da ciência que os paradigmas, como o paradigma é uma visão de mundo, a conversa entre essas visões de mundo é uma conversa difícil, porque ela parte de axiomas muito diferentes. Você não pode fazer a teoria do bem-estar social, desenhando curvas de indiferença e depois dizendo, mas estamos no mundo marxista, essas curvas de indiferença tremem ou são dadas por um terceiro ou não têm significado. Não existe isso. E nós vamos passear na teoria monetária aqui e aqui, pular o Marx, para respeitar a questão dos paradigmas, tá certo? E a minha ignorância. Eu vou falar dos clássicos e dos keynesianos e da disputa entre eles. Então, esse é o chão sobre o qual nós vamos discutir a teoria monetária como se fosse literatura ou artes plásticas ou música, apresentando uma teoria contra a outra. O debate é infindável. Eu diria que ele, se fosse fazer uma descrição geométrica, ele tem um percurso em termos de espiral. Ele passa sempre pelos mesmos temas, mas em altitudes diferentes. Não quer dizer que sejam mais esclarecedoras, mas é num outro nível. Não é? Então, o mesmo debate a essência do debate vai se apresentar entre clássicos e keynesianos, neoclássicos e neo-keynesianos, neoclássicos e monetaristas, perdão, depois novos clássicos e novos keynesianos. Ele é um debate muito interessante, mas também nos assusta um pouco que continuamos há 3 séculos discutindo a mesma coisa. Mas não é uma característica apenas
do conhecimento econômico é uma característica de muitas outras áreas de conhecimento. Nós vivemos num momento especial, sempre nosso momento é especial, mas é um momento especial marcado pela crise do sistema bancário americano, financeiro americano, em 2008, e que agora se reflete, desde aquela época, se reflete na crise europeia, né, do euro. Eu expliquei para vocês o que é paradigma, eu expliquei qual é a característica básica desses dois paradigmas, classificando-os ousadamente entre direita e esquerda. Eu sugeri para vocês a leitura do Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas, ou de algo sobre o Kuhn, que esclareça o que o Kuhn diz, que é um livro que marca a geração universitária em economia, em ciências e em filosofia desde os anos 70. E eu convido vocês para lerem dois livros que são, de certa forma, a visão jornalística do tema desse curso nosso. O primeiro livro é do Liaquat Ahmed, chama-se Lords of Finance. É um relato jornalístico dos 4 presidentes de Banco Central importantes na crise de 30 e no período posterior à Primeira Guerra Mundial. É um relato jornalístico, como é que era o Montagu, como era o Strong, como era o francês, o Mourouet, e como era o alemão, o Chartres. Por isso que é fácil de ler. Ele não tem teoria muito profunda e conta a vida do Montagu, que ia sempre a Nova York escondido e naquela época ia de navio. É uma época que as comunicações são por telégrafo e é uma época crucial da economia capitalista. Eles são os últimos defensores do padrão ouro e eles são os que destroem ou são levados a destruir o padrão ouro. Há episódios interessantíssimos sobre o Roosevelt, que é apresentado por nós, todos nós economistas, como o salvador da economia americana durante a crise ao adotar políticas keynesianas. Vendo o relato da adoção dessas políticas, é muito divertido porque não tem nada de keynesiano. Ele conversou com o Keynes uma vez e ele se baseia, ele tem como guru um economista agrícola que escreveu teses sobre alfafa, alguns produtos agrícolas específicos. É ele que orienta o Roosevelt, que toma as medidas necessárias para tirar a economia capitalista americana da crise. Quais são? Ele procura uma inflação, porque o drama da época era a deflação. Para vocês entenderem como o mundo é diferente, né? O drama de todos os países da Europa Ocidental era a deflação, e ele consegue tirar os Estados Unidos da deflação fazendo duas coisas. Primeiro, saindo do padrão ouro e, segundo, especulando com o ouro para que o preço do ouro suba. Os Estados Unidos era, na época, o maior detentor dos estoques de ouro. Ele começa a operar no mercado de ouro, aumentando o preço do ouro. Numa passagem interessante, ele fala, por que o senhor aumentou o preço do ouro em 21 centavos? Ele que tomava essa decisão na sala do presidente com 2 ou 3 pessoas. Compra ouro mais caro, compra ouro mais caro. Por que o senhor aumentou 21 centavos? Ele falou, porque 21 é 3 vezes 7. E só isso. E ele recuperou a economia capitalista a partir dessas duas políticas. Para azar de todos nós, em 1937, ele é acometido de uma preocupação fiscal, faz um tremendo corte nos gastos fiscais e joga a economia americana de novo na recessão, que só será resolvida em 1939 com a guerra. É a guerra que retirou a economia mundial da recessão. A mesma história, com um pouco de pesquisa, se pode contar sobre o Getúlio. O Getúlio é apresentado no Celso Furtado e depois gera teses e contrateses como o presidente que implementa uma política keynesiana. A economia brasileira sai da crise de 30 antes do que outras economias mundiais. Como? Com déficit público e com a desvalorização do câmbio. Só que lendo o diário do Getúlio Vargas, que é um diário, uma espécie de diário de bordo, ele descreve, fui a tal lugar, conversei com fulano, não tem
reflexões. Mas ele foi impresso pela Fundação Getúlio Vargas em 3 volumes. É curioso ver. É curioso ver os dias que ele foi ao cinema, sozinho ou com segurança. Há um documentário que mostra ele entrando num cinema na Praia do Russell, aquele lugar do Rio onde está a Manchete, onde está o Hotel Glória. Abre-se a mala do segurança e só cai papel. E ele vai ao cinema. Ele passa férias em Petrópolis, assim, 15 dias, 20 dias. E nessas férias ele vai a churrasco na casa do fulano de tal, churrasco na casa de não sei quem, piquenique. É o presidente da República. Muito bem, nesse diário, da mesma forma que no Roosevelt, o presidente da República relata os seus despachos com o ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, onde ele está sempre preocupado contra a desvalorização do real, do R$1.000 e com o déficit público. Então, precisamos cortar gastos, precisamos segurar o R$1.000, os R$1.000, né, a moeda da época, o cruzeiro, e ele não consegue segurar. Então, a revolução keynesiana do Getúlio, se aquele diário for um relato fidedigno do que ele estava fazendo, é feita contra as suas vontades. Ele está tentando ser ortodoxo, segurar o valor do cruzeiro e o déficit público, mas os fatos, ou a economia vai contra as suas propostas. E ele é, do ponto de vista histórico, o ministro, o presidente keynesiano que tirou a economia brasileira da crise logo a partir de 1932. Mesma coisa do que aconteceu com o Roosevelt. Muito bem, essa é a aula introdutória. Eu convidei vocês para lerem o Liaquat Ahmed, que é divertido, e tem um outro livro, Nicholas Wapshott, que está aqui na lista de leitura, que é a história da disputa acadêmica Keynes versus Hayek. Quer dizer, dentro da Universidade de Cambridge e da London School of Economics, se trava uma luta muito forte, orquestrada pelo Lionel Robbins, que convida o Hayek para vir à London School of Economics para se contrapor ao Keynes. E o Hayek é um austríaco que fala mal inglês, mal acadêmico, assim, não é mal acadêmico, mal vendedor das suas próprias ideias, que são complicadas, e é vencido pelo Keynes. Mas depois de algumas polêmicas provocadas pelo Lionel Robbins. Também é jornalístico, também é divertido, pelo menos para nós economistas, ver tantos economistas que nós estudamos por artigos ou em livros-textos, na sua vida real, onde mora o Keynes. Acho que a mulher do Robbins acabou traindo ele com, não sei se era com keynesiano, mas com outro economista, para completar a desgraça. E é uma leitura para nós como se fossem os bastidores dos artigos e das propostas que nós conhecemos de artigos de revistas científicas e de livros-textos. Vale a pena ler, são muito divertidos.